do demência frontotemporal. Existem vários tipos de demências, não é isso? Isso mesmo. O que é uma demência? Conta pra gente. Porque o pessoal, erroneamente, é um mito que demência é loucura. E não é assim, né? A demência ocorre quando tem um declínio de algumas funções do cérebro e leva a prejuízos na função da pessoa, no dia a dia, no trabalho, na aprendizagem, no relacionamento com outras pessoas. E a demência que a gente mais conhece é o Alzheimer, porque ela comete a memória primeiro e é a mais comum, principalmente em idosos depois de 65 anos. A demência frontotemporal é menos conhecida porque ela não atinge a memória especificamente, ela atinge a memória em longo prazo, lá no final da demência, mas nos estágios iniciais... É a linha contrária do Alzheimer, né? No estágio inicial, ela não comete a memória, ela comete a personalidade, o comportamento. Então, as pessoas acham que isso não é uma demência. Já procuram um psiquiatra achando que é loucura, mas não, isso é uma demência, da mesma forma que o Alzheimer é uma demência também. E considerar, por exemplo, uma demência, a demência é uma doença incurável? Sim, a maioria das demências são incuráveis. Existem remédios que diminuem a progressão, então fazem com que a pessoa evolua um pouco mais lentamente nessa demência, mas não existem curas para essas demências. A frontotemporal, a demência de Alzheimer, a demência de Corpus de Levy, que são vários tipos de demência. Tem algumas demências que têm curas, que são secundárias a infecções. Por exemplo, a demência causada pela sífilis, a demência... Então, essas demências têm remédios que curam, mas as mais comuns, que são as degenerativas, que a gente chama, dentre elas o Alzheimer e a frontotemporal, não tem cura. Pela ordem de incidência é o Alzheimer e a frontotemporal. Isso. O Alzheimer é a mais frequente em todas as faixas etárias. E a frontotemporal é a mais frequente abaixo de 65 anos. Então, a demência frontotemporal é mais comum em pessoas de 45 a 65 anos. Então, são pessoas jovens e que a gente descobre porque muda completamente a personalidade em relação ao que era antes. E, doutora Júlia, conta pra gente quais seriam essas principais características ou já os sintomas que já identifica a demência frontotemporal. A demência frontotemporal ocorre porque o córtex frontal e o temporal, o frontal principalmente, que regula o nosso comportamento, ele diminui a função. Então as pessoas ficam hipersexualizadas, perdem o tato nos relacionamentos sociais, não conseguem mais conviver em sociedade igual antes, então elas ficam desinibidas, falam muito palavrão, contam piada de uma forma que não fazia antes. Mesmo ficam que isso impulsivas. Não fosse do padrão da índole dela anterior. Isso geralmente não é um padrão anterior. Então, os familiares começam a perceber uma mudança de comportamento. E vem assim naturalmente, assim, ou precisa de um evento, de um start para poder desencadear esse processo? É naturalmente, mas não é abrupto. Ele vem aos poucos, lentamente. Os familiares começam a perceber uma mudança dali ou daqui do comportamento e aos poucos ela vai virando como se fosse outra pessoa, uma pessoa mais impulsiva, mais desinibida. Os hábitos alimentares costumam alterar também. Então, as pessoas comem coisas que não costumavam comer, aumenta o apetite por doce, por carboidrato e até por coisas estranhas que não comia antes. Agora fala para a gente sobre essas mudanças comportamentais. Vamos dar um exemplo assim na prática do que acontece, assim, a senhora falou essa hipersexualização assim da pessoa. Como que isso aparece no dia a dia? Eles começam a elogiar outras pessoas, fazer comentários indevidos às mulheres. Uma mulher casada passa a elogiar a outra, isso. Começa a buscar essas fontes de estímulo também? De estímulo, até as traições também são muito comuns. Então, pessoas que eram extremamente fiéis durante todo o casamento, depois que são acometidos pela demência frontotemporal, começam a trair as esposas. E aí a gente explica para as esposas, para as famílias, que isso é uma doença, que tem que buscar entender. É claro, a gente vai colocar medicamentos que ajudam a controlar esse comportamento, mas a pessoa tem que entender, não é uma falta de caráter e a pessoa não quer isso, é a doença que acomete o cérebro e faz ela ficar impulsiva. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.